Outro dia, alguém comentou numa caixinha que eu coloquei uma caixinha de pergunta que eu coloquei no Instagram, alguém comentou, no meu processo tem muita distorção, tem muita mentira, algo assim. E aí eu fiquei pensando no que responder, né? E assim, isso é muito interessante, né? Isso tem muito nos processos, as pessoas reclamam muito disso, tá? Porque distorce tudo, porque tá mentindo. E aí, eu queria aproveitar essa fala, né, essa distorção, para falar de um processo que acontece muito um processo dentro dos processos. Processo que acontece nos processos de alienação parental. E aí o processo aqui, eu sempre falo isso, né? Quando eu falo de processo de alienação parental, eu não estou me referindo ao processo judicial, mas ao processo enquanto acontecimento, né? Então, enquanto ocorrência de vida. Que é um fenômeno denominado na psicologia, na psicanálise, como racionalização, que é a situação em que uma pessoa busca justificativas razoáveis, ela busca respostas razoáveis, aceitáveis do ponto de vista da lógica, para justificar um determinado comportamento, uma fala, uma determinada ação, cujo sentido, a verdadeira intenção ela pretende esconder. Tem uma fábula que exemplifica bem esse tipo de situação, que se chama a fábula da raposa e das uvas, que é a seguinte: uma raposa estava no deserto, num lugar deserto, ela estava já morrendo, já tinha andado muito, estava morrendo de fome e de sede, e eis que ela se depara com uma parreira enorme, cheia de uvas, e as uvas pareciam deliciosas, e ela mais que rapidamente correu para colher algumas uvas ali, e ela começa a pular e começa a tentar de todas as formas, ela não consegue recolher uma mísera uvinha. E aí, já cansada, com mais sede ainda do que ela já estava antes, ela olha para aquele pé de uva, desiste, mas não querendo admitir a desistência, ela fala: não quero mais, essas uvas devem estar azedas. Esse é um processo muito comum dentro das situações de alienação parental. Esse movimento, né, essa racionalização é muito comum. As pessoas buscam explicações razoáveis, né? Elas buscam justificativas razoáveis para explicar um determinado comportamento. Algo que vem acontecendo muito, assim, que é uma enxurrada. Por exemplo, a acusação de que a pessoa é uma pessoa abusiva. A acusação de que eu vivi um relacionamento abusivo e por isso eu me comporto dessa forma, e por isso eu estou fazendo isso, e por isso... Tem um outro que é muito comum também, a justificativa da rotina da criança. Então eu crio uma rotina para a criança, eu afasto o pai, crio uma rotina e eu não deixo que esse pai retorne, porque tem uma rotina que precisa ser mantida. Então, assim, são explicações, são justificativas que quando você olha, se você dá uma olhada desatenta, você fala: faz sentido o que ela está falando. Mas será? Quando você olha verdadeiramente, será que faz sentido? Aí a gente entra em discussões, né? A gente falando de alienação parental, falando assim, a gente vai entrar em discussões importantes, né? Por exemplo, relacionadas ao papel do pai, né, dentro da família. Discussões relacionadas à sobrecarga feminina, né? Porque às vezes aquela mulher, por diversas razões, ela se apega àquela guarda, né, daquele filho, e por alguns momentos, pelo menos durante aquela briga judicial ali, é desconsiderada toda a sobrecarga que recai sobre aquela mulher. É desconsiderado também que o pai fica afastado, ele fica impedido de viver o que é realmente paternidade. Afinal de contas, ser pai é só pagar pensão? Ou ser pai não é também colocar para dormir à noite? Um dia ir lá com o filho e fazer o jantar? Então a gente entra nesse tipo de questionamento, né? Por isso que tem muitas distorções. Quando você olha, você fala: meu Deus, como pode? Né? Talvez seja o caso de racionalização, né? Então é importante às vezes a gente levar esses
Esses conceitos são conceitos de fora, não são conceitos do direito, mas às vezes importa que a gente leve, que a gente chame a atenção, especialmente dos peritos, né, para que eles olhem para esses comportamentos, para essas justificativas. Será que realmente são justificativas ou são desculpas? Né? Esse é um ponto importante, tá bom? Espero que te ajude de alguma forma esse vídeo. Se fizer sentido para você, compartilhe ele nas suas redes sociais.